E uma semana após o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, as atenções agora se voltam para a troca de cadeiras no governo Lula. Isso porque auxiliares do presidente propuseram uma maior acomodação de partidos do Centrão a fim de ampliar a base do governo nas duas casas. Segundo informações da CNN, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, tem ligado para parlamentares e outros políticos para aliviar o clima de cobrança diante da demora para definir os cargos. Mas quando, de fato, isso deve começar a acontecer, essa pergunta eu faço para o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o nosso comentarista Henrique Rummel. Olá, Henrique. Boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Tudo bem. Rummel, quais são os partidos que estão no centro dessa disputa e por que essas negociações ainda não avançaram? Olha só, nós estamos vendo hoje um jogo que está sendo colocado entre o poder, né? Eu digo que a gente está fazendo uma discussão hoje para saber se a gente está num presidencialismo de coalizão ou se nós estamos no sentido de ir para o semipresidencialismo. Então, hoje, o Arthur Lira, como eu já tinha falado na semana passada, tá certo? O Arthur Lira deixou uma faca, uma pressão em cima do executivo, que foi o arcabouço fiscal, que tem prazo para ser votado, está sancionado até o final do mês. E que isso, se não tiver sancionado, o governo vai ter que colocar, ele vai ter que fazer um corte de 135 bilhões de reais. Então, quer dizer, essa é a pressão, então é a negociação, e o que o Arthur está colocando, por exemplo, não colocou o arcabouço para votar na semana passada e nem nessa semana, que não tem um acordo de líderes dentro da Câmara para votar. E esse acordo de líderes é isso que o ministro Padilha está tentando colocar. Ele vai ter que buscar qual vai ser a participação desses partidos que estão junto com o Arthur, dentro desse processo, que é o PL, o União, o PL não, o PP, o União, o Republicanos, o próprio MDB da Câmara, o próprio PSD da Câmara, tá certo? Como é que eles vão participar com representantes da Câmara na mesma proporcionalidade e importância que tem em relação ao Senado? E isso está essa negociação, e que a gente não sabe, os bastidores não sabem. O Lula fala muito, o governo, o Padilha, estão falando muito na imprensa, e os partidos da Câmara não falam nada, não respondem, não sinalizam o que eles realmente querem. Então, isso o tempo está correndo contra os dois. E a grande pergunta hoje que eu faço é o seguinte, duas grandes perguntas. A primeira é a seguinte, quais vão ser os ministérios e os cargos? E não é só o ministério, também tem a Caixa Econômica e outras centenas de cargos que a Câmara quer. E outra coisa, se não entregar, será que o Arthur vai colocar o arcabouço para votar ou não? Qual vai ser a consequência disso dentro desse processo todo de negociação? Um outro ponto, só para não alargar, tem um outro fato de pressão do Legislativo em cima do Executivo, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator, tá certo? O deputado Danilo Fortes, apresentou o seu relatório, o seu pré-relatório a semana passada e colocou um cronograma de votação. E isso cria também um grande problema para o Executivo, porque lá também não está o arcabouço fiscal e também precisa ser negociado. E outra coisa, o deputado está colocando que é de suma importância colocar um planejamento, meta para a execução das emendas. Cada vez mais é uma demonstração que o Legislativo está diminuindo o poder de negociação do Executivo. Então, partindo de todas essas suas considerações, queria que você colocasse uma conclusão final de como que você avalia essa troca de cadeiras, né? Está condizendo com a frente ampla proposta durante a campanha de Lula? O que você acha, Rummel? Olha só, eu acho que, na realidade, o Lula chegou a observar, como ele próprio falou, que a esquerda, com quem ele fez aquela coalizão toda, tem 140 deputados somente. E que esse acordo ele vai ter que ser feito com todos os partidos, porque ele não consegue maioria, tá certo? E com isso, tá certo? Ele vai ter que entregar as coisas. Então, quando eu brinco muito, que eu falo o seguinte,
É a coragem, ele está esticando a boa vontade para saber o que ele vai entregar. Eu, na minha opinião, acho que ele vai ter que entregar muito, porque ele já recebeu muito do Congresso. E eu acredito que, para ter a governabilidade, esses ministérios vão ter que sair o mais rápido possível, senão podemos ter confusão na frente. Qual o tamanho? É muito difícil responder, tá certo? Mas que vai ter uma participação efetiva dentro do Executivo, isso eu posso te garantir que vai ter. Tá certo, confusão no horizonte. Rúmel, obrigada aqui mais uma vez pela sua participação, pela sua análise. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado e uma boa semana para todos.